Boa tarde, me chamo Felipe. Eu sou Maria Carolina. Eu sou o Matheus. E a gente é a bancada 3. Nós estaremos agora dissertando sobre a prática 21, que se constitui em 3 etapas de objetivo. Que a primeira etapa é determinar o calor da dissolução NaOH em sólido e em água, e aí verificar a temperatura e o calor molar dessa dissolução. O segundo passo é verificar esse calor dessa neutralização, só que agora o NaOH seria em líquido junto com HCl. E aí a gente estaria vendo, calculando o calor molar dessa neutralização. Na terceira etapa é determinar o calor da dissolução NaOH em estado sólido e a reação com o HCl em estado líquido, e assim determinar o calor absorvido. Agora nós vamos falar sobre os conceitos teóricos que abordaremos nessas práticas, Agora nós vamos falar sobre os conceitos teóricos que nós abordamos nessas práticas. Nós abordamos 2 conceitos teóricos, sobre a lei de Hess e sobre a entalpia. Depois nós falaremos um pouco mais sobre o processo endotérmico e exotérmico. Sobre o processo de lei de Hess, é importante dizer que o calor liberado ou absorvido é constante e independente do número de reações. Já na entalpia, é uma ferramenta termodinâmica para se calcular a liberação de energia envolvida em processos que ocorrem a pressão constante. Agora falando sobre o processo endotérmico e exotérmico. O processo exotérmico, ele libera calor, então ele faz a liberação do calor. Já o processo endotérmico, ele absorve o calor. E como que isso vai se traduzir para a prática? Então, a gente vai fazer 3 reações. O seguinte, a gente vai fazer uma dissolução de hidróxido de sódio sólido em água, a gente vai fazer uma neutralização do hidróxido de sódio em uma solução aquosa com ácido clorídrico também em solução aquosa, e a gente vai fazer uma dissolução do hidróxido de sódio sólido em uma reação com ácido clorídrico em solução aquosa. Os 3 acontecem de formas extremamente parecidas. A gente vai ter um soluto, a gente vai ter um solvente, e a gente vai, primeiro a gente vai medir a temperatura do solvente, a gente vai misturar os 2 e colocar dentro do calorímetro, e depois a gente vai esperar um pouco a reação acontecer e a gente vai medir novamente. E assim a gente vai estar respondendo cada algumas perguntas, como a determinação do calor inicial e final e qual é o ΔH final da reação, trabalhando o conceito de lei de Hess, em que o calor de uma reação ele se mantém igual até o final. A gente também acaba no final respondendo algumas perguntas que são a quantidade de calor absorvido pela solução, a quantidade de calor absorvido pelo vidro da reação que a gente produz, a quantidade total de calor liberado pela reação, a quantidade de matéria de NaOH usada em cada reação e a quantidade total de calor envolvida por mol de NaOH. Assim, a gente vai comparar o ΔH que a gente achou experimental com o ΔH teórico. E por fim, a gente vai calcular o erro percentual. E é assim que a gente acaba e a gente tira todos esses conceitos de lei de Hess e de entalpia na prática.